Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do programa Super Dicas, voltado para o concurso de soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, cujo edital está previsto para sair aí em julho ou agosto. E hoje eu vou receber aqui o meu amigo Rodrigo Janiques, que vai ensinar aos nossos alunos e futuros alunos da Degrau Cultural como estudar geografia de forma eficiente e garantir uma excelente pontuação na prova para soldado da PM do Rio. Ele também vai apontar aí quais são os assuntos que ele acredita que tem mais chances de serem explorados na prova e que, por isso, você, concurseiro, você, futuro candidato, precisa dar aquela atenção especial nos estudos, tá legal? Então, vamos conversar aqui com o Rodrigo Janiques. Mestre, seja muito bem-vindo aqui ao programa Super Dicas da Degrau Cultural. Fala, Luiz, boa tarde a todos os concurseiros, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado também pela Degrau Cultural. E é isso aí, vamos tentar encontrar alguma maneira para poder ajudar essa galera aí a fazer a melhor prova possível no concurso da PEMERG, Luiz. Vamos lá. Com certeza, com certeza. É um concurso que está aí atraindo a atenção de milhares de pessoas. Eu tenho certeza que você aí vai trazer muitas informações relevantes aí para esses candidatos. Mestre, eu vou começar aqui falando sobre a questão do programa. Acho que essa é uma dúvida muito comum de todo concurseiro, né, que vai prestar esse concurso. O programa de geografia do último concurso para soldado da PM continua sendo uma boa referência de estudo? Os candidatos têm que tomar ele como base? Na verdade, a principal base para o candidato é estudar pelo edital de 2014. A probabilidade de que tenha alguma mudança do último edital de 2014 para esse de 2022 é muito pequena. Por que é muito pequena? Porque a disciplina de geografia, assim como outras, como história, sociologia e outras disciplinas, dificilmente mudam com o passar do tempo. Não é uma disciplina como informática, por exemplo, em que há uma série de alterações ao longo do tempo. Geografia não é o caso. Então, a gente pode, com certeza, utilizar o edital de 2014 como base. Professor, pode mudar alguma coisa? Poder? Pode. Mas, se houver alguma alteração, vai ser muito pequena. Só como referência, nas últimas duas provas de geografia da Polícia Militar, não houve nenhuma alteração. Ou seja, é muito provável que também não aconteça nesse caso. Exatamente. Então, assim, e se tiver alguma alteração, né, desde que o candidato já estude desde agora, né, todo o programa passado, ele pode focar somente nas mudanças, não é isso, mestre? Sim. Só uma pequena atualização que ele pode fazer ali um pouco antes da prova, mais nada. Exatamente. Eu estava analisando aí o programa do último concurso, mestre, e eu reparei que é basicamente só geografia do Rio de Janeiro. É isso mesmo? O foco da prova de geografia da Polícia Militar é o Rio de Janeiro. Esse é o foco. Ela enfatiza a geografia física, muito menos, e principalmente a geografia humana do estado do Rio de Janeiro. No entanto, é fundamental que o aluno também conheça um pouco sobre a geografia da região sudeste, porque a prova adora fazer comparações entre o Rio e São Paulo, e um pouco menos Minas Gerais, e também, se puder, conhecer também o mapa do Brasil, uma geografia um pouco mais... um mapa do Brasil, uma geografia do nosso... mais ampla. Todo, focando no estado do Rio de Janeiro. Então, o foco é a geografia do Rio de Janeiro, mas fazer essas referências com a geografia da região sudeste e do Brasil como um todo é importante. Sugiro, dou uma dica, para que o aluno imprima um mapa do estado do Rio de Janeiro, da região sudeste e também do Brasil, para que ele consiga fazer uma geolocalização adequada, ou seja, conseguir encontrar com facilidade onde fica o Rio de Janeiro no mapa do Brasil, na região sudeste e também dentro do estado do Rio de Janeiro, que ele consiga encontrar onde fica o município do Rio, a região metropolitana do Rio de Janeiro, a região serrana, a região dos lagos, dentre outros. Perfeito, mestre. Rio de Janeiro, mas não pode se esquecer da geografia como um todo. Perfeito. E qual é a melhor forma de estudar geografia para esse concurso para soldado da PM, levando em consideração que ainda não temos a organizadora, né? Eu queria que você falasse primeiro, nesse momento, que não se tem organizadora, como estudar de forma eficiente geografia? Não tendo organizadora, a gente não pode pegar a última prova de 2014, que foi Exatos,
e falar que a prova de 2022, sendo ela de qualquer banca, vai ser igual àquela. Mesmo mudando a banca, o conteúdo teórico ele não muda. Então, o aluno ele pode e deve se basear pelo conteúdo teórico que foi exposto pelo edital de 2014. Ele pode, por exemplo, fazer questões de geografia militares, como, por exemplo, da ESA ou da SpaceX, para ter uma boa base. Ele pode fazer também, claro que ele vai ter que filtrar para isso, né? Mas ele pode fazer, por exemplo, questões de geografia do Enem, que tem alguma relevância em alguns casos para ele estudar. Entendeu? Então, pegando o edital de 2014 e fazendo essas questões, ele já vai ter uma boa base. Eu acho que essa é a melhor estratégia que ele vai poder traçar para poder atingir o objetivo dele. Era isso que eu ia comentar, mestre. Assim, eu imagino que a gente não vai achar tantas questões, pelo menos dentro do concurso da PM, né? Um quantitativo muito grande de questões sobre geografia do Rio de Janeiro, né? Então, assim, o Enem possui as carreiras militares, os concursos militares possuem muitas questões de geografia do Rio de Janeiro? Muitas questões, não. Foi o que eu falei. O candidato vai precisar filtrar. Filtrar. Muitas Entendi. questões, não. Tem algumas questões. Vamos lá. Concursos militares. Onde eu encontro, professor? No concurso da ESA, que é a Escola de Sargento das Armas, que tem geografia nacional, mas às vezes pode ter alguma questão ali sobre Rio de Janeiro, ou que faça referência à geografia da região Sudeste. E também a SpaceX, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército dos Oficiais das Forças Armadas do Brasil, do Exército Brasileiro, que também é a mesma lógica da ESA. Tem o seu conteúdo programático, geografia do Rio de Janeiro. Fora isso, o Enem. Mas não adianta, ele vai ter que filtrar. Quando se fala em concurso público, especificamente geografia do Rio de Janeiro, você só encontra no concurso da Polícia Militar. E tendo poucas questões, digamos assim, para treinar, como é que o candidato deve fazer, então, para treinar? Teve uma vez um professor que sugeriu, é interessante, não especificamente para essa matéria, né, sobre outras matérias, mas é interessante os candidatos tentarem criar algumas questões, né, e trocar entre os amigos. Né? É uma forma interessante, é uma possibilidade de ficar pensando, criar questão e trocar com os amigos essas questões, cada um faz um grupinho aí de 5 pessoas, cada um elabora 5 e depois vai trocando. É algo que é válido esse teste? Ou você tem alguma outra sugestão? Eu acho que qualquer estratégia, qualquer mecanismo que você possa utilizar para aprender é válido. O aluno ele pode estudar para o concurso, mas não precisa só estudar fazendo questões. Ele pode, por exemplo, fazer uma super revisão de determinado tema da matéria. Ele pode fazer um resumo. Ele pode fazer um fichamento. Né? Estudar por exercícios é uma maneira a mais para que ele consiga solidificar o conteúdo dele. É claro que se ele puder ter um grupo de amigos que cada um possa fazer uma questão e trocar alternativas ou outras possibilidades, é interessantíssimo. Mas eu acho isso mais complicado, que ele tenha esse grupo, né, para que ele possa partilhar essas informações. Então, se, por exemplo, o aluno ele não tem mais questões, o que eu faço? Existem outras maneiras, como eu falei. Né? E com o passar do tempo, com o passar de algumas semanas, ele pode refazer aquelas questões. Perfeito. Qualquer estratégia que faça o aluno entender é válida. Qualquer estratégia. Sem dúvida. Sem dúvida. E que você imagina, assim, a gente sabe, a gente não tem a banca e tal, né? Qualquer prognóstico é assim, meio que chutômetro, né? Mas de qualquer forma é interessante a gente tentar entender qual é o perfil de prova de geografia que a PM vem imprimindo nos últimos anos, né? Como é que é essa prova? É uma prova que puxa mais pelo lado crítico? É uma prova que faz o candidato pensar? Ou é uma prova um pouco meio que decoreba? Como é que tem sido esse perfil, que eu digo, de um modo geral da PM, independentemente da banca? Ou se ele tem variado muito de acordo realmente com a banca que foi escolhida? Eu posso pegar o concurso da Polícia Militar e ir um pouco além, porque falar dos concursos militares como um todo, do qual a Polícia Militar se inclui.
Os concursos militares como um todo, inclusive da Polícia Militar, independente da banca, você tem um concurso mais de decoreba, que é uma característica dos concursos militares, tá? E também interpretação de gráficos, de mapa, de tabela, né? Que é uma característica dos concursos militares. Você vai ter, se pegar a prova anterior, de 5 questões de geografia, 3 caíram sobre interpretações. Nós chamamos de recursos gráficos, né? Interpretação de um mapa, de uma tabela, de características do tipo. Então, essas são as principais características dos concursos militares, inclusive da Polícia Militar, tá bom? Que é decoreba em alguns pontos, o que é isso, né? E também a interpretação de recursos gráficos. A parte mais de questionamento costuma ficar mais com outras disciplinas, como sociologia, por exemplo. História e geografia tem uma característica mais decoreba, porque é uma característica dos concursos militares. Sim, mas você trouxe uma coisa interessante, o candidato tem que tomar cuidado, que é essa questão, né, de fato, de analisar gráficos, né, de analisar tabelas, são coisas que costumam cair com muita consistência nas provas. Muita frequência. E não é fácil. Não é fácil fazer isso, porque o aluno ele vem com uma geografia de ensino fundamental e médio, às vezes fica 10 anos sem sentar numa sala de aula, e quando vai pegar a interpretação de uma legenda, de um gráfico, ele fala, cara, não consigo fazer. Então, é fundamental que ele tenha isso. E eu volto no que eu falei um pouco antes. Imprima um mapa da geografia do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio de Janeiro, de outras regiões, para que você consiga se localizar melhor na hora que você for fazer a prova. Legal, mestre. Vamos falar agora sobre os assuntos assim que costumam ser mais recorrentes e aqueles que você acredita que tendem a ser mais explorados na prova. O que está caindo aí com muita recorrência nas provas da PM, né? E o que você acha que de fato vai cair nessa prova agora? Primeiro, vamos fazer uma seguinte análise. A prova de geografia é dividida em duas. A geografia física, que é aquela que fala de relevo, por exemplo, solo, hidrografia, essa não cai. Está no edital, mas essa não cai. Não caiu em 2010, não caiu em 2014. A cobrança sobre a parte de geografia física até agora foi 0. Eu acredito que isso seja 0 no curso também. Então não adianta o candidato perder muito tempo estudando com isso. Tem que olhar, mas não precisa perder muito tempo. Quando eu estou lá no degrau do aula, eu falo o seguinte, ó, eu vou te passar isso aqui, mas eu acho que não vai cair na prova. Mas tem que estudar. Então, se era geografia física, vai para geografia humana. Aí sim. Aí você vai ter as questões da prova. Dentro de geografia humana, tá? Eu chamo a atenção para metrópole. Entender o que é uma metrópole. Fenômeno de metropolização, urbanização, conurbação, êxodo rural. A parte de geografia que é mais cobrada é aquela parte que tenta entender como é a geografia da nossa metrópole, da metrópole do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, e também de outras metrópoles regionais, como de outras metrópoles nacionais, como São Paulo, por exemplo. Principalmente comparando São Paulo com Rio de Janeiro. Então, metrópole, todo o conteúdo que envolve o processo de metropolização é muito importante. Esse eu acho que é o mais importante, inclusive. Outro ponto muito... Caíram 2 questões na prova sobre esse tema no último concurso. 2 de 5 é muita coisa. Outro ponto muito importante é demografia, que é o estudo da população, é o estudo populacional, né? Entender entender demografia como um todo, na verdade, entender como é a população do estado do Rio de Janeiro, como ela se subdivide com classes sociais, onde está concentrada e por que está concentrada essa população do estado do Rio de Janeiro em determinada região e não está em outra. A parte de demografia, ela 95% de chance de ela ser cobrada com uma tabela, com uma análise de tabela para mostrar como acontece esse crescimento ou um decréscimo populacional em uma determinada região. Terceiro ponto, que também é muito importante na prova de geografia,
é a geolocalização. Esse realmente a gente aprende lá no ensino fundamental, que é basicamente quando você utiliza uma bússola, que nós chamamos de roda dos ventos, que identifica norte, sul, leste, oeste, o nosso plano cartesiano. Outra questão que também foi cobrada tanto em 2010 como em 2014, assim como metrópole e demografia. Esses 3 temas, eles provavelmente estarão aí no mínimo 3 questões da prova, das 5 ou 4 das 5 questões. São os 3 temas, com certeza, os mais importantes para a prova de geografia. Metrópole, demografia, geolocalização. E aí eu vou te fazer uma pergunta, assim, cara, qual é um tema, digamos assim, que não é muito esperado, não cai com muita recorrência, mas que talvez agora, né, a banca possa, o concurso possa inovar e trazer esse tema aí, talvez por uma questão de atualidade, de momento. Tem algum tema aí que não é, digamos assim, um dos favoritos, né? Mas que é interessante o candidato dar uma olhadinha aí, porque pode vir a ser cobrado? Ou você acha que não vamos ter surpresas? Olha, eu acho que a parte de geografia física que eu citei anteriormente, se cair na prova, vai ser uma surpresa muito grande. Mas essa não é a minha aposta. Um tema que eu acho que é a minha aposta, não que ele fosse também algo assim tão difícil de ser cobrado, seria o fenômeno da favelização. Eu ia falar isso agora com você, a questão da favelização. É um conteúdo que, inclusive, ele pode ser cobrado em sociologia, com uma ênfase, com uma visão diferente. Ele é um híbrido. Ele pode estar tanto em geografia humana como em sociologia. Eu diria um pouco mais para uma visão sociológica, mas ele pode, por exemplo, ser cobrado em geografia tanto dentro da metropolização, porque o processo de favelização é um processo que a gente consegue ver com muita facilidade no estado do Rio de Janeiro como um todo, e também pode ser cobrado como demografia, em densidade demográfica, que significa uma grande quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. A favelização é um tema que até poderia vir na redação, por que não? Sim, lógico. Muito contemporâneo e é um problema da maneira como foi feita a gestão do nosso Estado. A administração acabou deixando esse processo acontecer e hoje nós tentamos criar alternativas ou estratégias para tentar, de alguma maneira, enfrentar esse problema. Mas eu acho, é uma aposta. Então, perfeito. Era difícil de ser cobrado. Difícil seria geografia física. Mas favelização chama a atenção do aluno pela possibilidade não só em geografia, como em sociologia, com uma visão um pouco diferente. No último concurso, você já comentou aí que foram 5 questões. No penúltimo também foram 5 questões. Você acredita que esse quantitativo deve ser mantido? Ou você acha que podemos ter alguma surpresa em relação ao quantitativo? Olha, eu acho que se houver alguma mudança vai ser muito pequena. Eu acho que 5 questões é pouco. Então, diminuir a quantidade, eu acho que não. Sim. Se aumentar a quantidade também, vai aumentar provavelmente em uma questão. Eu, sinceramente, acho que irá manter o padrão, porque essa é uma tendência militar, manter o padrão. Sim. Uma tendência de padrão. Mudança não é uma característica da cultura militar. Né? Então, acredito que mantenha o padrão. Por exemplo, agora nós temos mais 3 leis que vão ser cobradas no concurso militar. Um aluno me perguntou, você acha que vai ter quantas questões a mais? Na minha opinião, 5 a mais. Como você tem 5 de história, 5 de geografia, 5 de sociologia, 5 de geografia, de informática, ele vai colocar 5 a mais. E tem gente especulando. Eu acho que a mudança não é uma característica dos concursos militares. Sim. E tem gente até comentando que existe talvez a possibilidade de incluir em direito penal, né? Coisa que não cai atualmente, né? Ou direito administrativo também, né? Se for para aumentar, vai aumentar o número de disciplinas, talvez não o número de questões de geografia. Tem que entender que, por exemplo, vou dar um exemplo de história e geografia, tá? Sim. Por que cai história e geografia no concurso da Polícia Militar? Aí eu falo, não é só no concurso da Polícia Militar, é no concurso militar como um todo. Mas se você quiser falar de Polícia Militar, eu vou citar para você. São Paulo cai história e geografia. Sim. Minas Gerais cai
cai História e Geografia. Espírito Santo, cai História e Geografia. Distrito Federal, Bahia e outros estados, a absoluta maioria dos concursos para soldado, não oficial, das polícias militares que nós temos no nosso país, esse conteúdo é... Então, eu não acho que vai reduzir, não. Se tiver que aumentar, vai aumentar. Vai aumentar. Eu acho que certo, não. Mas... Então, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista... Mas nunca é para facilitar. Ah, não, nunca. Isso é impossível, Nunca. pô. Isso é impossível. Ainda mais no concurso... Uma característica interessante é como que o concurso da Polícia Militar ele ficou cada vez mais profissional. Sim. Porque se você pegar o concurso de 2008, era português, matemática e redação e acabou. E aí eles viraram a página. Não. Sim. Agora nós vamos fazer com que o Estado do Rio de Janeiro siga o programa. Por que não foi o Estado do Rio de Janeiro que inventou esse programa? Vou repetir. Os outros estados da federação já faziam isso. Né? Então, o concurso da Polícia Militar ele se profissionalizou. Ele ficou um concurso realmente de acordo com os outros concursos, repito, militares. O aluno fala, pô, o Rio de Janeiro não está inventando. Ele não está inventando nada. Os outros já fazem isso há um tempo. Sim. É recorrente que a Polícia Militar contrate a Fundação Getúlio Vargas para os concursos, inclusive. Os alunos, qual você acha que vai ser a banca? Fala, olha, qualquer chute é um chute, mas se eu pudesse apostar, a Polícia Militar, a FGV já aplica, eu sei que são processos licitatórios diferentes. Mas a Polícia Militar ela já aplica concurso para oficial da polícia, se eu não me engano, há 3 anos. É verdade. É verdade. É uma grande possibilidade, né? É uma enorme possibilidade. E só voltando essa questão da profissionalização dos concursos militares que você falou, do especial da Polícia Militar, faz todo sentido, né? Porque, assim, é um concurso que reúne aí, via de regra, está reunindo sempre acima de 100 mil candidatos. Então, você precisa fazer um filtro melhor dos candidatos, né? Se cobrar português e matemática só, vai ter um monte de gente que vai gabaritar e tal, né? Vai ficar... muitos aprovados, obviamente, eles acabam tendo que dificultar, e não só a questão de dificultar, né? Eu acho que é uma profissão que requer também dos candidatos, né, conhecimentos de outras áreas, né? Isso. Não somente português e matemática. Isso aí também eu acho que é claro. A gente precisa de servidores, né? Fazer uma comparação, que tenham conhecimentos melhores. O concurso para oficial de bombeiros, que só há pouco tempo, tem português, matemática, geografia, história, física, química, biologia, inglês, direito. Não é uma característica, repito, só do concurso da Polícia Militar. O concurso oficial de bombeiros acabou de abrir há pouco tempo com essas disciplinas. Tá? Esse processo ele é irreversível e o Estado do Rio de Janeiro foi dos últimos a aderir ao que eu chamo de uma profissionalização. Eu concordo totalmente com você. Não é só cobrar um tati-bitate do concurseiro, um português e matemática e redação. Tiraram matemática, não foram legais? É verdade. São Paulo manteve matemática. É verdade. Mestre, para a gente finalizar aqui, eu queria que você desse aí as suas últimas dicas, as últimas orientações, né, para que os candidatos, né, os futuros candidatos desse concurso possam, de fato, ter um excelente desempenho na prova de geografia da PM. Olha, eu acredito que nós tenhamos aí mais ou menos 6 meses até a prova. Estou levando em consideração que a prova vai ser em outubro. Vamos supor em 6 meses até a prova. O principal que eu posso dizer para o concurseiro é: você precisa começar a estudar agora, nesse exato momento. Nem que você estude 30 minutos, você que está me ouvindo aí, nem que você estude 30 minutos, que você estude 1 hora, que estude no metrô, que estude em qualquer lugar que dê para você estudar, comece a estudar agora. O concurso da Polícia Militar não é o mesmo de 10 anos atrás. Estava falando sobre isso agora, de 10, 15 anos atrás. Agora o buraco é mais embaixo, você tem uma quantidade bem maior de disciplinas, tem 3 leis a mais que foram colocadas no concurso. Então, você precisa se preparar, se planejar, estudar com estratégia, fazer bastante exercícios, revisões, resumos, ler a teoria. Quase 8 anos sem abrir um concurso para a Polícia Militar. A gente tem certeza que o concurso vai sair esse ano, só que a gente não pode apostar que haverá concurso no outro ano ou no outro. Pode ser que leve mais 7 anos para o próximo concurso.
Talvez essa seja a sua última possibilidade, por conta da idade, por exemplo. Então, começa a estudar agora, devagar, mas começa a estudar agora. Essa, Luiz, com certeza é o que eu falo para todo mundo. Se você começar a estudar agora, dá tempo. Se você deixar para estudar lá em julho, agosto, a probabilidade de você conseguir é realmente bem pequena, né? Sem dúvida. Isso. Começa agora. É isso aí, mestre. Cara, muito obrigado aí por sua participação, pelas excelentes dicas que você passou para todos que pretendem participar desse concurso para soldado da PM. Fica aqui o convite de você depois voltar aqui quando o edital sair, para a gente falar novamente sobre aí a disciplina de geografia. Muito obrigado, mestre. Valeu. Obrigado. E é isso aí. Se precisar, eu estou aí para ajudar a galera. Com certeza, mestre. Tamo junto aí. E como eu sempre digo, se você gostou desse episódio do Super Dicas, gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, né? Aproveite também e se inscreva no canal do YouTube da Degrau Cultural. Assim, toda vez que o novo vídeo for ao ar, você receberá uma notificação. É muito fácil. Basta clicar aí no sininho que está aí no seu YouTube e se inscrever. E não deixe também de acompanhar as nossas redes sociais, né? O blog também de notícias da Degrau Cultural, né? Onde a gente traz sempre aí informações, vários furos, inclusive a Degrau Cultural foi a primeira a falar com o comandante, né, com o secretário da Polícia Civil, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, né, também falando com o secretário da Polícia Civil, mas nesse concurso aqui é o secretário da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Temos em primeira mão a informação a respeito do concurso, que o edital pode sair em junho ou julho, então acompanhe também nosso blog de notícias e também o podcast Hora do Concurso. Estamos sempre preparando aí conteúdos especiais para que você conquiste a sua vaga no serviço público. Obrigado pela audiência e até a próxima, gente. Valeu! Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.